Não é que seja grave, mas eu acho que a pessoa fica deslocada. Porque... Mas deslocada é uma coisa, ter preconceito contra essa pessoa é outra. Alguém está fazendo para ele. Exatamente. Pode ter certeza, tem um filho, porque uma mulher, uma secretária as possibilidades que a internet oferece são muitas. Para conhecimento, para diversão. Diversão como? Assistir um filme, ouvir uma música, conversar com alguém fora em outro local. Saber se vai chover amanhã. Saber se vai chover, fazer um comentário sobre um filme, um comentário sobre um restaurante. Então, tudo isso são possibilidades que se abrem a essas pessoas. Aí, essa pessoa não faz nada disso, ela se sente, quer dizer, ela fica, de alguma maneira, excluída. O que eu percebo é o seguinte, tem uma questão geracional aí. Quer dizer, você pega os meninos que têm aí até 17 anos, nasceram após a internet. Então, para eles, o negócio já existe. Existe uma turma entre 40 e tantos, que alguns ainda resistem. Mas eu acho que os mais velhos, talvez feita aquela telespectadora que falou da terceira idade, essas pessoas estão vendo que ali tem uma outra, abre para ela um mundo que ela não esperava. Tá? Então, eu acho que tem um conflito, uma questão geracional que daqui a pouco vai acabar, todo mundo vai fazer. Isso passa a ser um utilitário dentro de casa, um doméstico. Com certeza. Agora a questão que eu estou lembrando aqui da língua. Muita gente fala assim, eu conheço muita gente que fala assim, gente, é um absurdo no Brasil, o estrangeirismo que existe na língua portuguesa. As pessoas hoje utilizam muito, somente as palavras americanas, né? E muita gente diz o seguinte, olha, chegou a internet, isso piorou, está atrapalhando a língua portuguesa. O que você acha disso, professora? Eu acho que não mudou nada, né? O estrangeirismo é combatido desde a década de 20. Carmen Miranda gravou uma música na década de 20 que dizia, alô, 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 boy, deixa essa mania do inglês. Fica tão feio para você, moreno frajola, que nunca frequentou os bancos da escola. Então, o preconceito contra o estrangeirismo sempre aconteceu, né? Nós tínhamos empréstimos do francês, a partir do cinema falado e da valorização da cultura americana no mundo, do imperialismo americano, no mundo inteiro passou a adotar palavras em inglês. Pois é, mas e mais? Então vou mais fundo ainda. As pessoas dizendo o seguinte, essa construção colaborativa, né? Então você tem gente do mundo inteiro participando ali, você citou o Wikipédia, né? E tem outros também, né? Isso pode afetar a nossa cultura e de que forma? O que você acha? Se pode afetar a nossa cultura, bom, tem uma coisa que é muito positiva primeiro, né, na questão da língua, que é, ali na Wikipédia está todo mundo escrevendo em português. Então, afeta a nossa cultura? Sem dúvida nenhuma. Agora, afeta, na minha opinião, de uma forma que é muito positiva, né? Tem lá os seus lados negativos, mas é muito positiva por quê? Porque a gente está diversificando o nosso conhecimento de mundo. Então, no mesmo verbete que eu contribuo na Wikipédia, tem um português de Portugal contribuindo, né? Então, eu estou trocando pontos de vista com ele, né? Posso repensar, tenho a oportunidade de repensar o meu ponto de vista a partir do que está colocado do ponto de vista de uma pessoa de outro lado do mundo inserida em outra cultura. E negativo? Fiquei curiosa para saber. Você falou, tem lá seus lados negativos? Olha, eu acho que tudo tem um lado negativo, né? Então, por exemplo, muitas pessoas dizem que há o risco de se acessar conteúdo errado na Wikipédia. De fato há, né? Porque a Wikipédia tem lá uma comunidade que zela pela sua qualidade, pela qualidade do que está sendo publicado, mas se alguém publicou uma coisa agora e você acessa daqui a 10 segundos, pode ser que você acesse um conteúdo que não está correto. Por isso que a gente estava dizendo que a Wikipédia é ponto de partida, né? Para qualquer tipo de pesquisa. Eu acho que tem uma outra coisa negativa, que eu considero um aspecto negativo. Eu trabalho com educação à distância desde 97. A linguagem é multimodal, a gente está aqui mexendo com a mão, sorrindo, mexendo com a cabeça, e quando você só escreve, esses outros dados da linguagem não aparecem ali. Então, acontece mal entendido, acontece. É sim, né? Porque a gente tem a expressão do olhar, né, das então, mãos acontece completa, mal entendido, né? Eu acho que o fato de você não estar face a face dá uma certa liberdade para, às vezes, uma linguagem mais agressiva. Então, muitas vezes eu tenho que dar uma moderada nos meus alunos, porque a coisa pode caminhar com uma certa agressividade. Também pode acontecer no face a face, mas eu acho que essa pode ser um aspecto negativo. Mas é tanta coisa mais positiva do que negativa. Né? E a questão da educação, hein? Porque a educação à distância, a gente está vendo que está crescendo muito, né? É muito bom. Qual que é a diferença, né? Eu acho que a presença do professor, eu adoro a presença do professor na sala de aula, mas a gente sabe também que facilita muito a vida você fazer curso. Eu já fiz curso pela internet.
Qual que é a diferença, hein, dessa digamos, ensino virtual para o ensino presencial, com o professor ali? Bom, eu acho que a primeira diferença na modalidade que eu faço, porque há pessoas que trabalham, por exemplo, com chats. Então é de hora marcada. Com bate-papo, salas de bate-papo. Né? Se é um bate-papo, é de hora marcada. Sim. Eu trabalho com o que a gente chama de educação assíncrona. Então, o semestre passado, por exemplo, eu tive alunos do Rio, com a professora da UFRJ, interagindo com os meus alunos da UFMG. Nem todos estavam em Belo Horizonte, né? Então, eles, durante a semana toda, essas pessoas interagiam, a gente tinha um texto básico para discutir, era uma turma de pós-graduação. A gente já tive experiência de graduação interagindo com a gente em Israel. E aí você tem realmente uma construção colaborativa em termos de interpretar um texto, trazer suas experiências pessoais para exemplificar determinados conceitos, e não tem uma restrição de tempo nem de espaço. Essas pessoas estão em cidades diferentes, os horários de acesso são os mais diversos possíveis, então um entra de manhã, outro entra de madrugada, e a semana inteira. Agora, isso traz um problema para o professor, né? Eu trabalho com educação à distância, mas mesmo quem não trabalha, está sendo demandado pelas escolas, que tenha blog, que receba e-mail de professor, e pela primeira vez eu escutei no rádio outro dia que o pessoal de São Paulo, parece, o Sindicato de São Paulo está reivindicando agora no acordo salarial que essa questão seja discutida. Eu acho que aumentou muito o trabalho do professor, porque não fica mais, nem que dá aula presencial, com certeza, não está limitado mais a sala de aula. Mas e o aprendizado do aluno? Olha, os alunos avaliam como muito positivo. Eles falam que... porque é diferente, você está numa sala de aula discutindo determinada coisa, e você lembra que você leu alguma coisa, mas você não está com aquele texto ali na hora, você não está com a fotografia que poderia exemplificar naquele momento. E na internet, quando você trabalha de forma assíncrona, ou seja, não é todo mundo no mesmo horário, dá tempo da pessoa ir lá puxar seu livro, ligar para alguém, você tem aquele texto, estou precisando. Então, o tempo de construção, de pensamento, de construção, de elaboração de conceitos, de pensar no exemplo que eu vou dar, é muito maior. Então, os alunos avaliam como sendo uma experiência muito positiva. Mas eu não gosto desse negócio de comparar. Presencial é melhor do que... Sabe? Eu acho que... tanto a gente aprende qual que é melhor, perguntei a diferença. A gente aprende de várias formas. Samir, deixa eu ler a participação de telespectador. Agora é da Fabiola Yusni Lopes Marques. Ela falou assim, em relação à internet, acredito que depende do conteúdo que buscamos para aproveitar o conhecimento, principalmente porque a internet oferece muito lixo virtual para os internautas. Portanto, somos responsáveis pelas informações que procuramos e que achamos, né? É isso mesmo, né? Depois, tem mais participação, deixa eu fazer aqui. O Irineu Fernandes Costa diz o seguinte, Vera Lúcia, sua observação é muito pertinente, mas nem tudo que queremos podemos perguntar ao Google. Quando queremos alguma resposta sobre saúde, por exemplo, nem sempre a informação procede. É importante que as pessoas consultem um médico, pois os medicamentos não correspondem ao que a pessoa necessita, e esse é apenas um exemplo. Não, mas você disse isso, não, né? É claro. Que a pessoa tem que procurar o médico, né? Mas antes a pessoa tomava o remédio que o médico deu para a vizinha, não é? Médicos, pessoas já foram médicos meus, já me contaram isso. Que o paciente chega lá e está tomando remédio que é receitado para a vizinha que tinha um caso semelhante. Então, não é porque chegou a internet que as pessoas estão se automedicando, mas você tem informações que é claro que você tem que procurar, mas é bom para chegar no médico já questionar alguma coisa, né? Mas quem tem um câncer não vai resolver o problema com a internet. Claro que não. Ela pode pegar informação para na consulta presencial, até dialogar com o médico. Mas eu vi na internet esta alternativa. Se você tem determinado câncer, você tem, no caso específico, havia 2 tipos ou 3 tipos de tratamento. Então, você não está mais subjugado ao médico que era o detentor isolado do conhecimento.